Olá, esse é o Quem Vê Close Não Vê Corre e hoje a gente tá aqui com a Letícia. Letícia, assim, apresenta pra gente, fala um pouquinho sobre você. Salve, salve, satisfação estar aqui no projeto. Sou a Letícia, sou atriz, produtora cultural, articuladora, né? E grafiteira também. É isso, eu sou lá do fundão da Zona Norte, Jardim Fontales, e tenho 21 anos. E é isso, né? É isso. Lê, você é uma multiartista, como você acabou de falar, várias linguagens, mas onde começa? Eu começo na música, nem sou muito frequentadora, não é frequentadora, mas praticadora de música atualmente, mas começo na arte. Na verdade eu sempre fui, acho que sempre fui artista e nunca tinha percebido, assim. Eu frequentava a igreja cristã, ia dançava na igreja, assim, dançava, fazia uns teatros, umas coisas assim, e eu era a dançarina, assim. Aí eu saí de lá e aí eu comecei na música, na escola, comecei tocando trompete numa banda marcial. E de lá eu vou para uma escola de música. E aí eu abandono a escola de música para começar no teatro. Aí eu começo no teatro lá na Fábrica de Cultura do Jaçanã, fazendo ateliê. E isso em 2016. 2016. Aí sigo no teatro só na fábrica. E em 2018 eu começo no grafite por meus amigos, assim, né? Tinha muitos amigos grafiteiros e aí me interesso e começo a fazer. E aí eu começo, né, a lidar com o teatro e com o grafite. E a partir disso, em projetos, em momentos que eu me vejo formando um grupo de teatro para fora da onde a gente estudava, eu me vejo de repente produzindo coletivo, assim, no susto. E aí depois disso eu percebo, um apreço, assim, é gostoso fazer produção Uhum. cultural, assim, e vou mais um pouco atrás disso. E agora todos os projetos, grafite, teatro ou qualquer outra coisa que a gente acabe fazendo, eu tô sempre ali no campinho da produção, fazendo os corres também nesse lado, sabe? Sim, eu me identifico muito com você que a gente tem essa parada da produção e mesma coisa, assim, no susto. Quem é que vai? E foi. E eu acho que, pelo menos pra mim, o maneiro da produção é que eu não tive tantas experiências onde eu estava fora do acontecimento. Porque geralmente a Sim, gente tá na produção e também está no acontecimento. sim, Porque não total. dá. Tem que pagar as contas, a gente tem que duplicar a função, gente. Exatamente. Mas quando eu consigo, às vezes, me distanciar um pouco, é muito bom ver aquele negócio acontecendo e falar, nossa, gente, é minha mão aí que tá também. Sim. Não só, mas muito importante ali no Tô fazendo esse corre acontecimento. acontecer, né? Sim, é um lugar de realização. Tipo, olha, é tudo isso aqui. Se não fosse aquele telefonema, aquele e-mail, aquele peso que eu peguei, porque não é a Sim. coisa só administrativa, é botar a mão na Não, massa, tem que total. empurrar, tem que limpar, vamos. E é Sim. isso. Você teve uma experiência breve como jovem monitora, que a gente Sim. comentou. Como que foi essa virada de estou produzindo um grupo, um projeto específico para ir para um lugar e de repente se encontrar dentro do espaço Total. na lógica inversa? Meu, é muito legal, assim, você falando disso também, né, de produzir estando dentro. Antes do Jovem Monitor, eu só produzia estando dentro. E até hoje, assim, para além do Jovem Monitor também, até agora, eu nunca produzi um coletivo. Tipo, sei lá, vai, um coletivo de teatro, eu falava, me produz aqui. Nunca fiz Uhum. assim. Sempre estava como atriz também, ou produzindo e grafitando, ou até para editais, para seleções, assim. Eu vejo como uma forma de produção, assim, sei lá, um amigo meu quer se inscrever no Jovem Monitor, se eu ajudo ele a se inscrever, eu vejo isso como uma produção também, estou produzindo ele, sabe? E aí, quando eu entro pro Jovem Monitor, eu começo a produzir sem estar como artista, e sim como produtora, que também é uma produtora artista, mas apenas como produtora e produzir outras coisas, né? E é muito legal de você ter esse cuidado com outras pessoas, assim, eu gosto muito desse lugar da produção, de você cuidar das outras pessoas. Você se preocupa com que a gente acaba fazendo isso, né? Quando
que nem vai num edital. A gente precisa se preocupar com a alimentação coletiva. Mas aí você começa a se preocupar. Esse artista já comeu? Esse artista tem água para beber ali? Como que tá a estrutura desse palco? Sabe? Porque aí você começa a produzir. Lá no CCJ, foi quando também eu comecei a produzir... como é que fala? Tem essa produção administrativa e essa produção de mão na massa, a produção prática ali, né? Porque eu não via isso como uma produção antes, porque todos os meus coletivos, seja de música lá na escola, seja de grafite, seja de teatro, as montagens, carregar, limpar, sempre foi uma coisa coletiva. A gente nunca teve a função de tal pessoa. Então, sempre todo mundo que carregava as coisas, sempre todo mundo montava, desmontava e se preocupava com essas coisas. Então, até então eu não via isso como um trampo de produção. Mas aí, chegando no Jovem Monitor, eu começo a ficar nessa função de montar algo para alguém. De se preocupar com a alimentação dessa pessoa. Se preocupar se essa pessoa está bem acolhida no camarim. E trocar uma ideia com os artistas, que eu também ficava nesse rolê da produção, da programação, né? Então, toda a trocação de ideia com o artista era eu que fazia. Então, quais são as necessidades técnicas desse artista? Quais que são, o que esse artista precisa? Você está bem com um show? O que você precisa, né? E é legal você ver que quando a gente é artista e produtor também, é uma ideia diferente. A gente entende certas demandas dos artistas que um produtor não entende, sabe? Tipo, eu ouvi algumas vezes de que, pô, você me deu uma atenção aqui que produtores de outro equipamento não me deu, sabe? E é importante a gente ter isso, né? Principalmente quando a gente fala de artistas periféricos. Muito artista não tem CNPJ, não tem tantas notas fiscais, sabe? Tipo, e precisa dessa assistência, precisa desse auxílio. Então foi bem legal nesse lugar de se entender produzindo alguém, sabe? De se entender esse cuidado e de resolver problema. Assim, pra mim, eu vejo a produção cultural muito como resolver problema. Mesmo que, quando eu tava fazendo um curso de produção cultural, foi uma oficina, assim, na SP, eu acho. Alguém falou isso, tipo, produtor vai resolver todos os pepinos, vai fazer tudo, inclusive financeiramente. Aí eu falei, tipo, putz, mano, trabalhar pra gastar dinheiro. Porque dá um BO ali, não tem o que fazer, você põe a mão no seu bolso. Sim, e aí você começa a perceber que é isso que você faz, sabe? Tipo, várias vezes, o orçamento do projeto não tá dando, o preço aumentou. A gente tenta correr, não deu certo. Tá bom, eu pago por fora, sabe? Assim, Sim. tipo, e aí isso, ai, meu Deus, alguém tá sem comer. Tá bom, vai lá, paga um lanche pras pessoas. Eu acho que a gente entra muito no lugar que tem que acontecer. Tem que acontecer. Vai fazer Não dá tempo. o inferno, mas vai acontecer. Pensando nessa perspectiva de estar dentro do lugar, eu não sei como foi pra você, mas, por exemplo, eu tô aqui, trabalho no teatro, e uma coisa que pra mim é bem diferente é que aqui as coisas são segmentadas. Você vai cuidar disso, você não precisa pensar no todo. Sim. E lá fora a gente acaba pensando no todo, porque é a gente, enfim. E às vezes eu sinto que pensar no todo arranca muito da gente. Chega um ponto que a gente tá sem alma, assim, Suga. só pra acontecer. E eu acho que é importante a gente se ver nas outras perspectivas, nos outros lados. Tipo, aqui eu tive a experiência de trabalhar com festivais de música, que é uma coisa muito diferente. Eu produzi só teatro, evento mais específico e mas sempre voltado pra cena e nunca pra música. Às vezes tinha música, mas era tipo um detalhe, não era a grande e a coisa. música, ela não, apesar de ser uma arte, às vezes, de palco, não pensa no rolê cênico, né? Então, bem afastado mesmo. Depende, quer dizer, na maior parte dos casos. A gente recebeu um grupo aqui, que era o Chá e os Andarilhos, os Arquitetos Sonoros. Andarilhos Chá e os Arquitetos Sonoros. Aqui na Aliança, no caso, que eu trabalho. E eles são muito cênicos. E foi muito legal ver esse lugar onde a música e o teatro se encontram, mas a música é a protagonista dessa vez. Porque a gente canta nos espetáculos, toca coisas, mas a gente sabe que o protagonista é a cena, é o teatro. A música vem pra alimentar a cena. A música é uma ferramenta dentro daquele espetáculo. E aí como a gente vê o teatro agora como ferramenta para a música.
Sim. Ou os dois andando juntos. É uma proposta legal, depois eu vou te mandar Uhum. e compartilhar aí. Mas é isso, ter outras vivências, produzir outros rolês que talvez a gente nunca teria produzido. Eu acho muito legal essa perspectiva. Lê, agora você está vivendo um outro lado, né? Com que você está na Cia Variante. Você não tem tanto um lugar de produção lá, né? Não, lá eu sou. A gente é aquilo, né? Os corres, todo mundo que faz, então o rolê da produção prática a Uhum, gente faz, de montar, desmontar, periri, mas o rolê executivo eu não faço uhum. quase nada, assim. Sim. Como está sendo esse momento para você ser atriz? E é isso, eu sou atriz e estou me encontrando como Como atriz. atriz, né? Que é isso que a gente falou já, a duplicidade. Eu tô, tipo, eu, por exemplo, tenho até o momento da negócio tocar, eu sou produtor, onde tá isso, onde tá aquilo, Sim. de repente, cena. Exatamente. É bem louco, assim, de... Ao mesmo... tudo muito... Tem muita dualidade, né? Então é muito Uhum. tranquilizador, mas às vezes dá vontade de fazer, assim, Assim. né? Muito aliviante você não precisar ficar se preocupando com tudo, né? Assim, com tudo, e você se preocupar que já é. Eu acho que o trabalho do ator e da atriz, dos atrozes, também é um trabalho infinito. Nunca tá boa a cena. Nunca tá. Você nunca fala, terminei essa cena, sabe? Uhum. É só cada vez mais trabalho, assim. Então, é um trabalho que não acaba e focar só nisso, né? Assim, é muito legal focar no meu trabalho como atriz, porque eu não preciso estar fazendo um rolê de direção ali, de organização. E por ser também, até então, eu só trabalhei com coletivos jovens, né? Tipo, tanto na música lá atrás, quanto no teatro, quanto no grafite, eram pessoas jovens. Então a gente se organizava por si só. Às vezes é uma baderna, né? De um jeito, e lá são pessoas. Eu sou a mais nova do coletivo. São pessoas de 20 e tantos, 30 e tantos, sabe? Assim, então, é uma zona diferente que você não precisa estar organizando as coisas o tempo todo, mas também esses, esses processos que eu vejo que eu não faço, às vezes dá uma ânsia de querer ajudar, assim, sabe? Uma ânsia de querer fazer. Às vezes acontecem uns pepinos, que nem a gente foi pra Birigui, no interior. E aí, nossa, deu um ruinzão, assim, que a van quebrou. E aí foi o final de semana inteiro uma tensão. Não tinha energia no Sesc. Foi, nossa, uma tensão. Gente. A peça foi maravilhosa, assim, encheu, foi lindo, mas a gente não teve tempo nem de comemorar que foi a peça boa, porque a gente desceu do palco já preocupada com tudo que estava acontecendo. E aí você quer ajudar, você quer fazer alguma coisa, e em certos momentos nem a produção conseguia fazer alguma coisa, sabe? E é isso, assim, tipo, isso não é meu trabalho. E às vezes não tem nem como eu ajudar. Se eu for ali ajudar, eu vou atrapalhar, então eu vou ficar aqui É no porque meu. lá você não tá inserida no todo, você não sabe o que já está Isso! E lá são pré-definido. vários espetáculos. A gente tá montando um espetáculo novo agora, que tá todos os atores, que nós somos em 6. Mas, tirando esse, a Variante ela tem 3 espetáculos e eu só tô em um deles. Que circulam sempre, eu vejo que tem. Tem Ai, tal dia tem tal, mas 2 dias outros isso. vai ter Vai ter outro. outro, exatamente. Eu só tô em um deles. E aí, os outros atores, que às vezes fazem a produção do espetáculo que eu tô, também só tá em um. E tem o núcleo duro, que é a Tati, o Dan e a Sami, que estão em todos, né? E é eles que fazem esse corre. Então, às vezes, eu não sei dos rolês. Uhum, E se eu for ajudar, eu vou acabar atrapalhando. Então, sim. é muito reconfortante, assim, muito tranquilo. Não precisar ficar se preocupando com divulgação. Claro, não a divulgação, nossa divulgação, mas sei lá, de ligar pra escola, enfim, não se preocupar em ficar falando com o Sesc, não se preocupar em relação à verba, porque até então a gente mexe com dinheiro, com pagar, que não sei o que, Uhum, prestar conta, e isso eu não faço, eu só recebo. sim. Então é muito, muito, muito reconfortante, mas ao mesmo tempo às vezes dá uma. A produtora quer sair, A ela produtora quer fica. sair. Sim. Mas é bem de boas, assim. E então. Deixa eu ver.
Eu queria que você falasse um pouco agora sobre o grafite. A gente já foi bastante pra produção, um pouco assim no lugar atriz, a trajetória. Sim. Mas o grafite, você fala que ele surge ali, mas surge como? Quem exatamente? Sim, eu vejo o grafite muito como, não só o grafite, mas como outras artes, arte periférica, sabe? Assim, Uhum. o teatro, a gente faz um teatro periférico, música, a gente faz música periférica, mas tem. Ele Não, nasce na academia, a gente que subverte. isso. O grafite é o contrário. Tem outras pessoas, ele chega na academia, ele chega em pessoas de outras classes sociais, mas ele nasce e ele acontece, ele funciona na quebrada, na favela, é onde mais funciona, assim. Então eu me identifiquei muito nesse lugar, assim, de pessoa periférica, sabe? Uhum. Quando eu começo no grafite, foi assim, muito do nada, porque eu conheci um amigo meu que é, tipo, hoje em dia é o meu melhor amigo, assim, a gente tem uma relação de amizade, de família, de trabalho junto, enfim. E, e eu conheci essa pessoa e ele já era do grafite, ele já era muito inserido nesse lugar. E assim, num dia ele me chamou, ele falou assim, eu vou participar de um evento de grafite ali em tal lugar, cola lá pra gente se ver, não sei, assim. E aí eu fui, mas foi muito engraçado, porque ele me chamou, eu acho que ele não tava esperando que eu fosse, sabe? Então ele não me deu uma atenção, assim, enfim, eu fui conhecendo várias outras pessoas e conheci uma pessoa que é o Mágico, que esse meu outro amigo é o Limbo, e essa outra pessoa que eu conheci é o Mágico. O Mágico, ele é o meu, tipo, o meu mentor no grafite, assim, porque nesse dia eu conheço ele e eu nem era do movimento, nem sabia nada. E ele falou, como assim você não pinta, sabe? Você vai pintar. Eu falei, nossa, não, peraí, eu não sei fazer nem desenho. Como assim eu vou pintar? E aí ele me obrigou, mas foi bom. Eu pintar mesmo, assim, não fazer o desenho, mas eu pintei a arte que ele estava fazendo. Eu ajudei ele a Uhum. preencher. E aí, depois disso, ele fez um evento também de grafite. Ele falou: você vai colar, eu vou te arrumar as tintas. Ele fez um kitzão pra mim, assim, de pincel, de tinta. Você só precisa fazer o desenho. Faz um desenho e vai, que lá vai ter as coisas pra você. E aí, eu fiz esse desenho, e aí eu fui, e eu não parei mais. Foi, tipo, fim de semana atrás de fim de semana, assim. Aí o tempo vai passando, vai dando uma acalmada, né? Você vai se entendendo também com os outros corres, com os outros trampos. Mas foi assim, foi muito do nada. E foi onde eu me encontrei, assim, muito real. Porque a arte é que você não precisa, tipo, quando a gente é do teatro, que nem a gente tá aqui num teatro elitizado, Uhum. sabe? Um lugar que chama Aliança Francesa, que é muito bom pra gente acessar outros lugares, mas não representa o que a gente vive. Sim. Aqui são poucas, não sei, né? Você que trabalha aqui, não sei, deve ser poucas pessoas que se identificam com o seu dia a dia, com o estar exausto da condução, com, sabe? Enfim, várias coisas que ser uma pessoa periférica carreta. Eu tenho até uma questão no perfil das pessoas que vêm a esse teatro, assim, são peças interessantes, mas são peças, geralmente são peças estrangeiras, que são trazidas e são montadas, e são pessoas mais velhas também, é uma outra lógica, assim, e aí, tipo, eu tento pensar como trazer um pouco, mas também entendendo esse espaço, o lugar tem uma missão, não é tipo, na hora de montar a pauta, a gente tem uma missão, que é preservar a cultura francófona em outros países. Então, entender esse espaço, mas aos poucos eu vou, por que a gente não chama tal trabalho, tal projeto? Gente, eu tenho um negócio, eu posso fazer tal coisa, tipo, estar aqui Você tem esse gravando. espaço aqui? Sim, tipo, a gente teve uma ação no final do ano na inauguração desse espaço aqui, que esse espaço aqui é novo. Eu chamei um amigo meu, que ele tem um trabalho que ele senta com você, conversa com você, e enquanto vocês conversam ele faz um retratinho. E aí é um trabalho meio abstrato, assim, não é uma caricatura, não é um retrato realista, é o que ele vai sentindo durante a conversa, assim. E é um trabalho diferente, não tá na mesma lógica das outras coisas que acontecem aqui geralmente. E pra mim foi uma conquista conseguir trazer ele e tô tentando pleitear outros tipos de ação.
tentando trazer coisas que tragam a galera jovem. A gente vai ter uma oficina que quem encabeçou foi a Bi, porém eu fui divulgando para que outras pessoas viessem, que não são as pessoas que vêm geralmente. Então, como que a gente vai entendendo esse espaço, aquilo que a gente está falando, de como que a gente vai se alimentando do espaço e alimentando o espaço de certa forma também, transformando. Que a gente estava falando de alguma coisa. Eu tava falando de aqui não ser um espaço periférico, Sim, né? sim, A gente tem que sim. lutar para acessar, assim. E é bem legal, assim, no grafite, isso não existe, sabe? Uhum. É um lugar muito diverso, porque são pessoas da periferia. Então, numa questão racial, é muito diverso, assim. Eu não conheço tantas pessoas indígenas do grafite, mas existem, estão por aí, sabe? E porque, na verdade, né, porque a gente não... Muitas vezes é por falta de pontes, né? Uhum. Falta de pontes, assim, mas pessoas negras, pessoas brancas, pessoas pobres, pessoas não tão pobres, mas em sua maioria pobres, por ser uma área periférica, né? E em questões de gênero, assim, também, muito diverso. Eu acho o grafite, o hip hop no geral, um pouco machista ainda. Não faltam mulheres no movimento, são muitas mulheres, mas é uma cultura um pouco endurecida, sabe? E aí a gente tem que lutar por algumas coisas, assim, sempre que eu encontro uma mulher grafiteira, todas é sempre tipo, nossa, eu sou uma mulher num bonde de homens, sabe, assim. Uhum. Só que olha o tanto de mulher que tem, olha o tanto de mulher que é uma mulher no bonde de homem, assim. Às vezes acontecem uns eventos realizados e só permitidos que mulheres participam. E é muito legal, assim, de ver que tem mulher pra caramba no grafite, sabe? Só que às vezes não são vistas. Elas não são... não tem visibilidade mesmo, assim. Sim. Mas existem muitas mulheres no grafite e é muito legal, assim, quando essas mulheres se juntam, sabe? Essas mulheres se unem. E o grafite, ele é uma arte política. Não tem o que fazer. Não tem. Mesmo que seja só uma letra do meu nome ali. É político. Tanto no que tá na parede, quanto a ação de você estar fazendo algo na rua. Você está trazendo sua expressão para a rua, que é um espaço público, e que é um espaço em que essas pessoas periféricas vivem, né? Vivem na rua. Tanto o grafite na quebrada, que é um lugar marginalizado, é um lugar que acontecem diversas opressões violentas e opressões violentas sutis, como precisar subir um escadão, uma pessoa mais velha precisar subir um escadão todos os dias, sabe? Tipo, é uma violência sutil, mas... Ou o ônibus que não sobe. O ônibus que não sobe, sabe? Uhum. E aí é um lugar que acontecem extremas não, mas muitas opressões, algumas extremas, algumas não tão extremas. E quando você colore aquele lugar, você traz uma arte para aquele lugar, você está ressignificando aquele espaço. Eu acho que tem um lugar também onde você você torna aquele lugar mais belo, e eu acho muito interessante quando a gente vê ali na quebrada a galera parando pra tirar foto. Sim. E posa. Porque você tem uma ideia, eu vou pro centro, eu vou pra cidade. É uma coisa que me assustou quando eu entendi que algumas pessoas falam que vão pra cidade como se elas não estivessem na cidade. Nossa, é uma parada muito louca. Sim, quando eu era pequena, minha família falava muito isso. Vou lá na cidade comprar tal coisa. Nossa, cidade, Sim. gente. A gente tá na cidade, isso faz parte da cidade. Faz parte. Por mais que a gente saiba que em alguns lugares... Eu acho que, em comparação a outros lugares, a nossa quebrada ainda tá... Bem perto. Tá bem perto, assim. Mas a gente tem outros lugares que são, tipo, 2 horas pra chegar. Fora outras precariedades que a gente sabe que são muito mais difíceis. Tipo, a gente cresceu ali e teve acesso a uma fábrica, a um céu, tem o SIC, tem umas coisas ali que ainda não é o suficiente, não é o ideal, mas tem. Tem lugar que não tem nada. Tem que é roça, assim, né? Roça... Dentro da cidade. Dentro da cidade, sabe? Assim, que eu falo que Fontares lá é minha roça, porque mano, interior. Você vai assim no ponto final, você fala, tô no interior.
Parece... Meu, na rua de cima da minha casa tem bode, assim, às vezes eu passo, esses dias atrás eu passei, tinha um bode num portão de grade, que nem sabe o cachorro que fica assim olhando a rua? Tinha um bode, cara. Eu falei, o que que tá acontecendo, sabe? E é isso, assim, então as pessoas elas veem isso de fato como fora da cidade. Eu acho que o grafite, na periferia, ele traz esse lugar de pertencimento desse corpo periférico, sabe? Eu pertenço a algum lugar, eu Sim. pertenço a alguma coisa, assim. E te ouvindo agora, eu pensei uma coisa que eu acho que eu nunca tinha pensado em relação ao grafite, que o grafite é sempre uma intervenção. É, e é performance. Sim, porque ele tá ali, ele tá rasgando aquela realidade, Sim. ele tá ali comunicando algo e ele tá ali conversando com as pessoas. As pessoas vão olhar e vão pensar alguma coisa, vão lembrar de alguma coisa, Sim. seja uma puta reflexão sobre a vida ou seja o canto que alguém encontrou alguém e eles se beijaram, sei lá. Sim, total. Eu acho que tem um lugar muito foda nesse lugar. Lê, uma pergunta que a gente meio que tá fazendo pra todo mundo, eu acho importante pensar nesse lugar de quem vê close e não vê corre. Nesse lugar de se descobrir artista, vou ser atriz, vou ser produtora, vou ser grafiteira. Como foi a sua família quando você vira e fala, vou ser tudo isso, é isso, eu me banco. E no começo não bancava, a gente sabe que no começo a gente não banca nada, nem ninguém. Como que foi essa transição? Assim, foi difícil, mas foi difícil num lugar muito sutil, assim. Minha família, eu sinto que a minha família, ela não fala as coisas muito na cara, sabe? Então, foi muito sutil, até porque eu fui entendendo também, eu não... Demorou, eu já estava trabalhando com a arte, mesmo que sem ganhar dinheiro, quando eu falei, quero trabalhar com arte, sabe, assim. Quando eu vi, eu já estava nesse lugar. Foi bem assim, porque não teve um momento que eu falei, tá, é isso que eu quero fazer. Teve esses momentos de ir escolhendo a arte, renunciando outras coisas que iam passando, sabe? Então, quando eu comecei na música, eu era criança ainda, assim, eu tinha uns 12 anos. E era, minha neta tá tocando trompete, minha filha não sei o quê. E era na escola, então era ok. Aí eu entro na EMESP, que é a Escola de Música do Estado de São Paulo. Só que era um lugar muito elitizado. Muito elitizado. E principalmente lá tem os cursos populares e os cursos eruditos. Como eu tocava numa banda marcial de escola, era um rolê de marcha, de uniforme, de campeonato. E lá eles me incentivaram a fazer o erudito. Então, quando eu entro na EMESP, eu entro pra tocar trompete erudito. E aí, nossa, era a menina que tocava música clássica, né? Só que eu odiava, não era o meu rolê. Não era eu ali, era horrível, assim. Tinha o meu professor principal, que era, tipo, minha aula de trompete, eu e ele, eu suava de medo dele, assim, porque eu não ficava confortável. E aí, eu saio da EMESP pra entrar pro teatro. Eu já tinha entrado no teatro, mas eu saio pra eu focar no teatro, que é quando começa o projeto espetáculo, que muda de um ateliê 2 vezes por semana para ficar praticamente a semana inteira ali, o dia inteiro no curso. E aí já foi uma tensão, porque ninguém queria que eu abandonasse a MESP. Principalmente porque eu fiz um processo seletivo para passar. Não é um processo fácil, acho que eu tentei umas 3 vezes até eu entrar. E aí ficou aquele... Então tá bom, sabe, assim. Mas minha família nunca falou, assim, as coisas na minha cara. Tipo, você tá vacilando. É sutil. É, muito... Provavelmente pelas costas deve ter falado bastante. Mas, né, na frente não. E aí eu entrei pro curso, só que eu ainda era nova. Assim, entre aspas, nova. Você tinha quantos anos? Eu tinha primeiro? 15, mais ou menos. 15 anos. Então, assim, eu já tava querendo ter a minha independência, ter o meu dinheiro, porque não tinha dinheiro pra nada, mas eu não pagava aluguel, não precisava pagar conta, porque eu ainda estudava no ensino médio. Então, é aquela pressão mais... É bom ir começando. E aí, é não vai bom... procurar um emprego, Sim, não sei o quê. mas ainda é meio sutil, Ainda é é meio meio... sutil. E eu sempre tipo, vendia brownie. Fazia os meus corres pra ganhar dinheiro. Então, mesmo que não era muito dinheiro, sei lá, R$ 50, enfim, eu ainda conseguia pagar uma condução, quando eu não conseguia ir a pé.
Tipo, eu não pedia dinheiro pra minha família pra eu ir pro teatro, Sim. por exemplo. Que E a isso se vira contra é, você depois. exatamente. Não pedia. Então sempre foi legal, mas e aí? Você vai estudar o quê? Aí começou a chegar perto do ensino do final do terceiro ano. E aí, Enem, vestibular, não sei o quê. E eu, não queria. Eu fiz o Enem, mas eu fui péssima, assim. Porque também a escola que eu tava não me dava uma condição. Uma condição de estudo, assim. Nossa, e aí, também não tinha um incentivo. Eu podia ter aprendido mais na escola, que eu não liguei, assim, tipo, química, sabe, física, porque os professores também não ajudavam, e aí eu não fui bem. E aí eu sempre quis fazer alguma coisa relacionada à arte, assim, vou fazer uma faculdade de eventos, vou fazer uma faculdade de, não sei, sabe, coisas assim. Sim. Mas eu não passei, aí não tive uma nota legal pra, tipo, conseguir uma bolsa, alguma coisa. Minha família não tinha dinheiro pra pagar uma faculdade pra mim. Eu não trabalhava pra pagar uma faculdade. Então eu não fiz Isso foi. faculdade, Aí eu saí da escola, eu fiquei 2 anos na fábrica. E foi bem difícil, assim, foi vendendo brownie, foi fazendo uma coisinha aqui, porque eu ainda não tinha descobrido o edital, essas coisas. Sim. E aí foi isso, assim, eu ia pra fábrica, não tinha dinheiro pra nada, assim, ia a pé, mas vivia esse corre, porque naquele momento eu ainda não sabia se eu queria trabalhar com teatro. Depois do meu primeiro ano de projeto de espetáculo, eu falei, é isso, sabe, assim. E eu nem falei, quero trabalhar com isso. Quando eu vi, eu já tava mergulhada nisso. Não tinha mais pra onde eu correr, sabe? E aí eu não ia fazer o projeto espetáculo em 2019, porque eu precisava trabalhar. Eu comecei a trabalhar, mas aí foi a minha segunda renúncia, que eu comecei a trabalhar num trampo de telemarketing, eu não estava indo, e aí lá a empresa não estava dando certo, e aí me demitiram. E aí foi quando eu falei, agora eu corro para arrumar outro emprego. Foi o golpe. E foi louco porque foi pra onde eu corri, assim, eu fiquei muito triste. Eu gostava do meu trabalho, apesar de ser telemarketing ser insuportável, eu gostava da galera, eu gostava do ambiente, eu trabalhava perto. E aí, nessa época, eu tava fazendo um curso na Escola Livre de Teatro em Santo André. Mas era um cursinho, assim, 2 dias por semana, um curso que foi transformador pra minha trajetória, mas era um curso de boas ainda. E quando eu fui demitida, o primeiro lugar que eu corri foi pra fábrica. Direto, assim. Eu nem tinha terminado o expediente. Era tipo 2, 3 e pouco. E eu só pensei, eu mandei mensagem pro meu diretor, falei, fui demitida, não sei o quê. E eu fui me acolher lá. Uhum. E aquele acolhimento que eu tive, eu falei, nossa, é isso. Eu não procurei outro trabalho. Eu fiquei mais um ano no espetáculo, e aí já era 2019, eu já tava com 18 para 19 anos, e aí começou a vir uma pressãozinha, tipo, mas e aí? E o trabalho, e o trampo? E eu só fazendo, aí eu fazia uns free lá em buffet, então todo fim de semana eu tava no corre, assim, pegava tipo R$ 250, mano, mas todo fim de semana eu tava lá no corre do buffet, e era assim, eu ajudava a minha mãe a pagar as contas, né? Enfim, era eu, minha mãe e meu irmão, então era mais tranquilo, assim, não era, as contas de luz eram baratinhas, coisas assim. E eu ajudava ela nesse corre, aí vendia brownie, fazia todos uns corres, assim, pra ter o dinheiro. E fiquei 2019, aí vem a pandemia, né? Aí, em 2019, mais ou menos, eu descobri os editais, aí começa a pegar edital, começa a receber para fazer o trampo de teatro, e aí já dá mais uma acalmada, né? Porque você começa, de fato, a ajudar com uma quantia significativa em casa, você começa a ter trampo para apresentar. Minha família começou a botar fé em mim quando elas foram me assistir. Em 2018 e 2019, assim, quando elas foram assistir o Canteiro, que foi a primeira peça que eu fiz, e é uma peça forte, é uma peça que ela dá porrada, ela é porrada atrás de porrada. E aí minha família saiu assim, tipo. Só que entenderam que era um trampo sério, que não era brincadeira. Porque até então ninguém tinha visto. E antes de. Até 2018, ninguém tinha visto o meu trabalho. Quando eu apresento a peça, as pessoas veem que eu não tô fazendo brincadeira na fábrica, que eu não tô indo todo dia pra fábrica pra, sabe, fazer uma aulinha. Sim, eu acho que tem uma questão estética do projeto espetáculo que nos ajuda nesse Sim. lugar.
nos ajuda por um lado, atrapalha por outro. Mas eu acho que ajuda num sentido que, se a gente não tivesse aquela estrutura, por mais que tecnicamente a gente aprendesse muito, eu acho que talvez fosse mais difícil enxergar. Ai, mas vocês estão com roupa preta, sei lá o quê. Quando a gente apresenta aquilo tudo, porque cenário, figurino. muitas vezes é uma primeira contato, assim, com uma peça. Sim. Realmente com um acabamento profissional mesmo. Por mais que a gente esteja num lugar de aprendiz, existe uma equipe por trás da gente que é profissional, que já tem, sei lá quantos anos cada um tem de carreira. E eu acho que isso é um baque, assim, quando você consegue entregar, dá... E aí, a partir disso, assim, que começam a levar o meu trabalho um pouquinho a sério. Levar a sério é falar demais, sabe? Mas vem que eu tô trabalhando, que eu não tô brincando, enfim. E aí, eu começo com os editais, vem a pandemia, mesmo se eu quisesse arrumar outro trampo, né? Não tinha como. E aí, só no edital de pandemia, assim. E aí, eu começo a mostrar meu trabalho, assim. Mesmo na pandemia, a minha família... Eu faço muita questão de que minha família e meus amigos vejam os meus trabalhos. Principalmente agora na Variante, o nosso público maior é o Sesc. A gente apresenta principalmente no Sesc. É o que mantém a companhia, assim. Só que o público do Sesc a gente sabe qual é, né? Que é a esquerda, prioritariamente branca, rica. Enfim. Aqui tem uma questão até que eu acho que a maior parte das pessoas não sabe. O Sesc não é público. Ele é uma empresa privada, ele é para as pessoas que trabalham no comércio. E aí tem toda uma lógica lá que eu não vou saber explicar, que é uma porcentagem dos impostos que a gente paga, as empresas pagam que mantém o Sesc. E, tipo, ele pode ser acessado pelo público, tem atividades abertas que são gratuitas, mas eu acho que também tem aquela parada que a gente sempre conversa do pertencimento. As pessoas não sentem que elas podem ir nos espaços, que elas podem Tanto quanto a estrutura do espaço, ocupando. quanto as pessoas que estão ali, né? Tipo, você chega num lugar, só tem aquelas pessoas que é, tipo, super brancas, loiras, com roupão de rico, assim, lendo um livro, você fala, o que eu tô fazendo aqui, sabe? Sim, tipo, tem. E eu faço muita questão. E agora o Sesc, ele tá com o rolê de cobrar ingresso, assim, ele sempre cobrou, né? Mas tava tendo uns negócios gratuitos antes da pandemia, né? E agora, quando volta as apresentações, foi um baque pra gente, assim, porque principalmente o espetáculo que eu faço na Variante, que é a Cruzada dos Corações Puros, ou Quem Inventou a Guerra. Ele é um espetáculo feito para ser na rua, para ser democrático. A gente cria esse espetáculo pensando nisso. E aí cobraram, tipo, R$ 40 o ingresso, sabe? Eu não pago, nem meia, eu não pago R$ 20 pra ir ver uma peça que eu não conheço. Enfim, as pessoas não se sentem confortáveis, né, estando nesses lugares. Sim. Com as pessoas, com pessoas que você não se identifica. E aí o Sesc começou a cobrar ingresso e não é assim, o meu objetivo é que as pessoas acessem. Desde lá, assim, eu até falo que eu sou chata convidando as pessoas pra minha peça, porque as pessoas precisam acessar esses lugares, as pessoas precisam assistir ao teatro. Senão não faz sentido a gente fazer teatro periférico se as pessoas da periferia não acessam ao teatro, sabe? Então, é muito importante pra mim que convidar, por exemplo, a minha família, ver o meu trabalho no Sesc, que elas não têm acesso em outros lugares. Ou os meus amigos que, tipo, não sabem nem o que é uma peça de teatro e me assistir num Sesc, sabe? Ocupar esse lugar. Eu acho que ajuda também eles entenderem que eles podem ir no Sesc. Você não precisa ir me assistir só, você pode ir ver outras coisas. Exatamente, sim. Então, esse processo da minha família entender que eu sou artista, só aconteceu elas vendo o meu trabalho. Uma aceitação que ainda é aquela aceitação meio falsa, assim, sabe? Ah, mas você devia procurar um trabalho mais... Ah, por que você não procura uma coisa mais certeira? Enfim, coisas assim. E é isso, mas a gente tem que ter o pulso firme, né? Na medida que dá. Tem pessoas que não conseguem. Eu tive a sorte de o projeto espetáculo fez eu trabalhar com uma pessoa que viu o meu trabalho e me convidou para essa companhia hoje, né? Que o Dan me indicou, assim, na companhia. Mas tem gente que não consegue, que queria estar trabalhando com teatro ainda e não consegue porque não tem acesso.
com arte no geral, porque não tem acesso. Quantas pessoas a gente conheceu durante o projeto espetáculo que estão fazendo completamente outras coisas? Algumas por opção, e aí Sim. que bom para essas que foi por opção, mas muita gente porque não conseguiu, porque é difícil. A gente sabe o quanto é difícil, ainda está sendo difícil e ainda será difícil. As pessoas não acessam esses lugares nem pra assistir, quem dirá pra trabalhar, sabe? Eu tava conversando com uma das pessoas do canteiro que queria tirar DRT e, meu, eu assim, tive a sorte e o privilégio de acessar lugares que não são tão fáceis para outras pessoas, sabe? Assim, eu como uma garota branca que também tem o teatro na fábrica com as pessoas que eu fiz me deu uma oratória, não sei se essa palavra é boa, mas eu consigo falar com quem eu preciso, sabe? Isso me fez chegar em lugares, sabe? E as pessoas não têm esse acesso. E a gente tava falando sobre tirar DRT e, meu, puta, eu fui pensar assim, é muito difícil, sabe? Eu fui lá na fábrica, eu enchi o saco das pessoas pra me darem as horas, todas as horas, que só com as horas da fábrica já é o suficiente pra tirar DRT, sabe? Mas as pessoas, tipo assim, uma pessoa do canteiro não vai conseguir tirar a DRT agora, porque ela acha que, pô, não tem documento nenhum que prova o tanto de horas que eu tive lá, sabe? Sim. Então as pessoas não têm esse acesso, não conseguem trabalhar com arte na periferia. Também um lugar de, tipo, não entender, você fala isso, não entendo que eu preciso pegar esse documento, mas não sobre isso. A gente comentou sobre edital, tem muita gente que tem um trampo foda, só que não recebeu as ferramentas da escola, da vida, pra sentar e escrever um edital. E exatamente isso. Tipo, eu, por já ter passado no Vai, por exemplo, vejo que você precisa precisa de um texto rebuscado. Sim, você precisa O Vai ele dominar. ainda é mais de boa, porque o Vai ele é para coletivos periféricos, principalmente. Mas mesmo assim lá você precisa ter... Eles precisam entender o que você tá falando. Se você não tem essa comunicação, que a gente sabe que no Brasil não é uma coisa que todo mundo tem, principalmente na periferia, é complicado. Lê, a conversa tá ótima, mas a gente vai ter que finalizar assim, meio cortando assim. Eu queria que você falasse assim pra galera, principalmente pras manas que são grafiteiras, são produtoras, são atrizes, são tudo e tudo, fazem o rolê acontecer. Como que segue, assim, ou não sei se tem como falar como que segue, não tem, é tipo, uma coisa que você queira falar e deixar aí pro pessoal. Meu, é muito difícil pensar nisso, assim, né? Tipo, o que nos mantém fazendo? Porque pensando, assim, mulheres periféricas, mães, mulheres negras, mulheres indígenas, que, tipo, o sistema inteiro faz você não seguir o que você quer, sabe? Mesmo quando você não tá fazendo o que você quer, já é muito difícil. Então, assim, eu não tenho um conselho para continuar. Mas o que me mantém fazendo é ser artista. Eu não tenho para onde fugir. Eu já tentei fugir. Ai, parece muito poético, né? Muito clichê falar isso. Mas na prática não é bonito, assim. A gente já tentou fugir da arte, sabe? Eu já tentei, eu precisei de dinheiro, eu precisei fazer outras coisas e parece que alguma coisa me puxava, assim. E até hoje, sabe, assim, tanto psicologicamente, que é muito difícil, quanto financeiramente, assim. É muito difícil ser artista no Brasil. Sim. E é muito difícil ser um artista periférico no Brasil, sabe? E eu não tenho conselho, tipo, continua pela sua fé na arte, não sei o quê. Não, sabe? Às vezes não dá pra continuar. Mas o que me mantém fazendo arte é o que pulsa dentro de mim. São as coisas que é urgente pra falar. Eu preciso falar, eu não tenho o que fazer. Eu não consigo mudar o que eu tô vendo. Como é que eu tiro isso de mim? Se eu não fizer arte, eu vou explodir, cara. Se eu não fizer arte, eu vou... Enfim, eu vou me impregnar de coisas que não é pra estar. Como o Luiz fala, quando você não fala, apodrece. Apodrece, sabe? E aí, também é uma maneira de revolução, eu acho, assim, trabalhar com arte. Porque a gente não dá valor pra arte. Sim. A gente não valoriza o trabalho do artista e é um trabalho muito importante. Sim, esse lugar do refletir, do construir. Sim. É muito importante que a gente continue trabalhando com isso. É uma prestação de serviço. Essa conversa aqui, tipo, se uma pessoa ouvir e movimentar ela de algum jeito, pra mim a gente já cumpriu a missão, assim. Sim.
Lê, obrigado pela sua presença, por essa troca maravilhosa. E é isso, gente. Esse foi o Quem Vê Close Não Vê Corre.